Olá, alunos dos primeiros anos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou me apresentar, vocês são novos na escola, então eu vou falar um pouquinho do método que a gente vai trabalhar, um pouquinho sobre a minha história aí com a escola Elizabeth Blas Romano. Então hoje é só mais uma apresentação, tá, gente? Não vai ter nada de conteúdo, eu explico como é que a gente vai fazer durante o ano, tá bom? Eu sou o professor Edir Patrick, professor de Química da escola. Eu sou bacharel em Química Ambiental, sou licenciado em Química, trabalho na escola desde 2011, então já vão 10 anos aí que a gente está trabalhando juntos, né? Vocês não me conhecem, claro, mas muitos de vocês, acredito eu, que já tiveram alguma pessoa, algum parente, algum irmão, algum primo que já estudou comigo aqui na escola, ou algum vizinho, né? E vocês já mais ou menos devem saber como é que é a minha forma de trabalho, como é que é meu sistema com os alunos, tá bom? Vocês estão vindo do ensino fundamental, né? Vindo para o ensino médio, então vocês vão ver que a coisa vai mudar bastante. Tá? Aqui é diferente, né? Agora vocês vão ter disciplinas mais específicas, como é o caso de química, física, tá bom? Então essas disciplinas elas acabam trazendo uma maior dificuldade para vocês, exatamente por ser uma novidade, né? Principalmente os primeiros anos que estão chegando, estão vindo com aquela base ainda de ciências, tá? E aí cai no ensino médio, já cai com química, cai com física, cai com biologia, né? Então é diferente, vocês vão notar isso principalmente no início do ano, ali no primeiro trimestre. Depois vocês vão se readaptando, se readequando a isso e depois só vai, tá bom? Então não se apavore, tá? O início sempre é difícil, realmente. Falar um pouquinho para vocês em relação ao método que a gente vai trabalhar. Como a gente está em EAD, o método de trabalho é diferente, né? Se nós estivéssemos com aula presencial, a gente teria um método que eu trabalho já há 10 anos com esse método, com avaliações, com trabalhos, avaliação em sala de aula, provas. Tá? Como a gente está em EAD, esse método muda um pouco, mas certas coisas a gente não tem como não fazer, tá? Como prova é um exemplo disso, tá bom? A minha avaliação ela vai se dar principalmente às nossas aulas síncronas. O que seria isso, gente? Nós vamos ter uma semana aula assíncrona, na outra semana aula síncrona. Então vou explicar para vocês o que o Estado fala para a gente fazer, né? A SEDUC nos orienta a fazer nessas aulas. Na aula assíncrona, que é a nossa semana que vem, a gente vai ter matéria, tá? Eu vou passar conteúdo para vocês estudarem. Então vocês vão ter uma semana aí para estudar. E na outra semana que nós teremos aula síncrona, nós vamos ter aula virtual. Tá? Como é que funciona? Eu abro uma sala de aula virtual pelo Meet, eu mando o link para vocês, vocês vão conectar o Meet e aí vocês vão ter aula comigo, tá? Isso é minha avaliação. Vocês participando dessas aulas, eu vou fazer chamada, vocês vão abrir as câmeras de vocês vão se apresentar, e depois a gente vai fazer exercícios, tá? Eu vou explicar para vocês, eu dou exercícios para vocês fazerem e isto vale nota, tá bom? A cada trimestre, mais ou menos, eu ponho uma prova na plataforma, tá? A plataforma ainda não está pronta, mas a minha ideia é fazer uma prova a cada trimestre, tá? Isso o governo exige que eu faça uma avaliação escrita, beleza? Mas essa prova vai ter um valor e as participações nas aulas virtuais de vídeo vão ter o outro valor, tá bom?
Lá no final a gente junta tudo, vocês têm a nota semestral de vocês. Enquanto nós não voltarmos, nós não sabemos ainda, né, se durante 2021 nós vamos voltar ao presencial ou não. Supondo que nós não voltemos ao presencial, nós vamos até dezembro dessa forma, tá? Se voltarmos, a gente não sabe precisar quando acontecerá essa volta, aí automaticamente a gente cancela esse sistema, né? E adota o sistema novo, sistema presencial, tá legal? Vai ser bem tranquilo da gente gerir isso aí. Como eu estava falando para vocês em relação às aulas síncronas, é importante, até por avaliação, né, que vocês todos participem. Quem não tiver como participar dessas aulas deve entrar em contato com a direção da escola, tá, para a gente tentar equacionar uma solução para isso. Mas tem algo que precisa ficar bem claro, pessoal. Esse ano, por ser um ano já onde nós estamos mais adaptados ao sistema, não tem mais aquela coisa de eu não posso ter aula porque eu tenho que cuidar de casa, eu não posso ter aula porque eu tenho que trabalhar. Gente, vocês estariam na escola, não estariam? Então vocês têm que estar na escola, tá? Vocês vão estar na escola de casa, tá bom? Não tem a desculpa, ou não seria bem a desculpa a palavra, tá? Mas não tem esse gatilho que vocês poderiam usar de ter outra atividade naquele horário, tá? Aquele horário é o horário para atividades de estudos, tá? Isto o governo está deixando bem claro para esse ano 2021. Se tu estudas de manhã tu tens que ter aula. Então tens que estar na internet com a tua câmera ligada com os teus professores, tá? Simples assim. Na outra semana que tu não tens aula síncrona, né, aula de vídeo com os professores, bom, aí tu pode fazer tuas outras atividades. Mas quando tem aula de vídeo, vocês têm que estar presentes, senão é falta e ficam sem nota, tá bom? Se tiverem algum problema em relação a isso, podem falar comigo, podem falar com a direção, tá? Mas esse ano, meu sistema vai funcionar desta maneira. Vocês têm que estar na minha aula, tá? Simples assim. Eu vou avisar vocês, a direção vai passar um calendário para vocês em relação a isso. Hoje, como é uma aula só de apresentação, tá? Ela conta como uma aula assíncrona, tá bom? Para a semana que vem, se nós tivermos aula síncrona já, porque seria a semana de aulas síncronas na escola, semana que vem, a gente vai avisar, tá? Então se preparem que talvez semana que vem vocês já tenham aula de vídeo comigo. Mas aí vocês ainda não vão ter conteúdo, tá? A gente vai conversar, eu vou resgatar algumas coisas do 9º ano de vocês, vou fazer a chamada, vou conhecer vocês, saber quem é quem, e aí a gente parte para o conteúdo em específico, tá bom? Então se preparem, fiquem já atentos para que possivelmente segunda-feira nós tenhamos aula, sala de aula virtual. Caso não tenhamos, vai ser na outra semana, tá bom? Mas eu acho que semana que vem vocês têm aula síncrona comigo, tá? Mas eu coloco nos grupos de vocês aí, vocês vão ser avisados com antecedência até para vocês conseguirem se organizar em casa, tá bem, gente? Então, bom retorno, né, aos estudos de vocês, bem-vindos à escola, bem-vindos ao ensino médio. E semana que vem a gente conversa, eu conheço vocês, né, e vocês vão conversar comigo, tá? Não só ver meu vídeo, tá bom? Até mais, pessoal. Boa semana para vocês. Tchau, tchau.